Vamos então iniciar a nossa atividade da noite. Pediria que todos desligassem seus microfones. Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele por os estudos que nos serão trazidos hoje. Vamos falar sobre a candeia, sobre o alqueire, fechar este item, né? Este subitem. Então, vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos, agradecendo a Ele por esta oportunidade, pedindo a Ele que nos traga o conforto a todas as nossas necessidades. Vamos lá. Muito bem, né? Apresentamos também a nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos acompanha neste momento, está junto conosco, prontos para trazer o conforto a todas as nossas necessidades, aos nossos desequilíbrios, às nossas enfermidades, que todos eles sejam abençoados, iluminados por essa luz divina que paira sobre todos nós neste momento. Que assim seja. Muito bem. Dentro do capítulo 24, que iniciamos na semana passada, falando sobre candeia sobre o alqueire, nós paramos no item 4 e hoje vamos iniciar no item 5. Né? Então, o item 5 nos traz a seguinte orientação. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sobre o alqueire, mas os homens que estão na posse delas as ocultam a maior parte do tempo, ao vulgo com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas, ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo tornado adulto quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim
porque era a regra de conduta, regra que todo mundo deveria compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram estes pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo do outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. Item 7. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente, os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado, para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam uma ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Muito bem, está aí o nosso estudo de hoje. Mas o nosso irmão Davidson tem mais sobre o assunto para nós. Davidson, por favor. Vamos lá, uma ótima noite a todos. Em sua previdente, olha, eu vou destacar bem, em sua previdente sabedoria, a providência divina, que é Deus, só revela gradualmente as verdades que as desvenda à proporção que a humanidade, não é apenas um grupinho dos Estados Unidos, da Europa, se vai mostrando amadurecida para as receber. Mas vamos lá, vamos refletir. Previdente significa o quê? Que prevê, que é pré-vidente, que percebe, né? Que previne, que toma medidas antecipadas para evitar o quê? Transtornos. Está lá, busca a verdade para se libertar, mas ela não pode vir de repente. Interessante. Olha, portanto, significa que nós estamos presos, prisões mentais, enfim, dá uma conversa danada aí. Mas vamos lá, exemplo. A bomba atômica, ela só surgiu quando os riscos aumentarem muito no planeta Terra. Vindo lá daquele país da Europa, da Alemanha, perceberam que eles estavam desenvolvendo. O Albert Einstein bate o presidente americano, que bate o presidente do Canadá, envolve a Inglaterra e desenvolve com antecedência. E graças a ela, aí dá um amplo debate, eu não vou aqui, graças a ela, nós temos aí uma paz. Porque não é fácil, o receio é muito grande. Então, olha, tudo
é questão de amadurecimento intelectual e moral. Tanto é que nós não podemos lidar com a energia do ectoplasma ainda, que é muito mais poderosa do que a energia nuclear. Nós não temos condições ainda, nem intelectual, nem moral. A nossa escola deixa muito a desejar a nível mundial, não é só no Brasilzão, não. Então, olha, tem que se prevenir. Por quê? Os irmãozinhos da ausência temporária do bem, vocês me entendem, né, que são do mal, estão constantemente planejando também, em médio e longo prazo, para retardar o progresso da humanidade. A gente vem estudando isso já há muito tempo. E Deus está acompanhando. Jesus está acompanhando. Liderar é acompanhar. Tem líderes que não acompanham, soltam. Pais que soltam os filhos não são líderes, não são líderes nos dias atuais. Mulheres moderninhas que abandonam o filho numa creche pau, e vai para cima, moderninha, moderninha. E aí cresce uma geração aí meio deseducada, desorientada. Eu só estou pegando um exemplo. Esse texto ele vai direto para as religiões que têm tido seus mistérios escondidos com 7 chaves. Essas religiões, eu não quero aqui generalizar, ficaram e estão ficando, de alguma forma, para trás. Uma vez que a ciência e a inteligência vem desvendando. Está lá na Gênesis, fala que Deus criou a Terra 6.000 anos atrás. Ok. Mas a ciência vem e comprova que a Terra está aí há 4,5 bilhões de anos. E aí? Qual é o argumento? Qual é o argumento? Perde credibilidade, perde fiéis, lógico. E aí, alguns indivíduos esclarecidos que acessam essas verdades, quase sempre as ocultam com intento, com o objetivo de gerar domínio sobre os menos avisados. São esses que colocam a luz debaixo do alqueire, debaixo desse vasilhame aí de 35 litros de azeite de oliva, né? Que era comum na época, na medida 35 litros. A ideia do céu e inferno foi criada pela igreja, que foi fundada exatamente no ano 325 depois de Cristo. Lá no concílio da igreja, ano 593, a igreja criou o purgatório para aquele. Vamos ver se eu consigo explicar. Não é fácil, não é fácil explicar. Aquele que é mais ou menos. Dá para mim entender? Ó, tem o purgatório, aquele que é mais ou menos. Possivelmente teve alguma influência ali, nós não sabemos de onde. Porque até então era o céu e o inferno. Não, mas precisamos criar algo aí no meio. Dá a impressão que é coisa da cultura antiga brasileira, que ainda continua. Arrumar um jeitinho. Não é verdade? Quem era mal ia para o inferno, o bom ia para o céu. Ponto final. E o que é o purgatório e por que ele dá um determinado receio? Oh, você vai para o purgatório. É o lugar onde as almas dos mortos esperam para entrar no céu. Ficam ali na expectativa, esperando uma boquinha. Eu estou usando com o maior respeito aí, termos populares. Essas são as almas daqueles que aceitam a Deus, olha, eu acredito, mas que não conseguiram se livrar do pecado, dos 7 pecados capitais. Não conseguiram, são apegados. Mas eu acredito em Deus, eu faço lá oração todos os dias. Aquela conversinha que a gente conhece, a gente conhece. Nós já temos vivência demais, nós aqui trabalhadores à última hora. E parece que é com os outros, isso é conosco. Em vidas anteriores, talvez nessa um pouquinho, enfim. Naquela época, para ir para o céu, no meio católico, ele tinha de ter missas, quantidade várias de missas. Aí começa um comércio de venda de missa. Você entendeu? Olha, pagava para ter missa. Os pobres, coitado dos pobres, iam todos para o inferno na época, pois eles não tinham dinheiro para comprar a missa. Olha que absurdo, né? Nós evoluímos, hein? Meu Deus do céu. Comprar missa, hein? As almas do purgatório recebem do Pai um castigo bondoso. Vocês já ouviram aí um castigo bondoso?
a gente acaba fazendo com os nossos filhos esse castigo bondoso. Mas, olha, vindo do nosso pai, que na outra vida é mais ou menos o seguinte, ó, essas pessoas que deram, o amor que deram a Deus não foi um amor excelente, generoso, conforme está na Bíblia, mas o nosso pai aceitou as imperfeições e ali no purgatório os purifica num lugar de grande esperança. Pô, nos dias atuais não é fácil cair nessa, né? A palavra purgatório não existe na Bíblia, foi criada pela igreja. Mas, na realidade, o conceito do purgatório está lá meio na sutileza. O que os católicos acreditam após a morte? Pergunta para o católico. Os ensinamentos católicos dizem que a forma como se vive na Terra rege como será o pós-morte. Tudo bem? Como você viveu ali, você vai praticamente, vai repercutir. Os seres morrem apenas uma vez, segundo os católicos, e são julgados pelos seus atos que cometeram na Terra. A partir daí, vão para o céu, ou purgatório, ou inferno. Essa é a linguagem católica. Numa visão que o inferno é oposto ao céu. É uma situação que, em vez de vida eterna, o que se tem é a morte eterna. Essa explicação vem do David da Silva, eu pronuncio como David, que é o coordenador do curso de teologia da PUC em São Paulo. Esse é um estudioso e ele trouxe essa ótica. E está lá, o inferno é uma fornalha de fogo onde o castigo é constante. Castigo contínuo. A destruição é eterna. E que, ainda por cima, cheira enxofre. Você vê que é baseado ali em alguns estudos lá lá da primeira, eu não quero nem citar, primeira, segunda dimensão, enfim. Mas vamos lá. Possivelmente ali algumas inspirações, chamado também de abismo ou tormento eterno. E essa palavra inferno é citado aí mais de 150 vezes no livro sagrado do cristianismo. O conceito de um lugar para onde vão as almas dos mortos surgiu muito antes do nascimento de Cristo, de Jesus. E está presente ali em diferentes religiões, filosofias e mitologias. A preocupação com a morte era muito grande, né? Mas a ideia de castigo eterno destinado aos pecadores foi popularizada por Santo Agostinho. Ele sentiu na pele, né? Isso no século VI. O mesmo Santo Agostinho também defendia que crianças mortas, antes de serem batizadas, iam para o inferno. Você acredita? Numa revisão mais recente, feita agora em 2015, o Papa Francisco foi na contramão da crença e afirmou que o castigo eterno, que atormenta os fiéis católicos, não é eterno. Olha aí, o Papa Francisco já trazendo uma nova informação. Não é eterno o castigo. Interessante, ele deve ter muitas informações. Agora, em resumo, ele precisaria explicar de onde ele tirou isso, mas eu não vou entrar nesse campo. Possivelmente lendo Allan Kardec. Possivelmente. Eu não estou aqui, eu estou imaginando. Eles estudam demais. Agora, em resumo, quem vai para o inferno? A lista é ampla, a gente conhece. De acordo com a Bíblia, aqueles que adoram os outros deuses, que falam o nome de Deus em vão, os assassinos, os adúlteros, ladrões, mentirosos, olha aí, a mentira, os invejosos, portanto, tem um lugar garantido nas profundezas. A gente sabe, né? Enfim, aquelas pessoas que cometem agressividade, os impiedosos, os injustos. E aí, portanto, são atos condenáveis. Até chamar o outro de louco. Isso está lá, hein? Isso tem no Velho Testamento, se fala nisso. Sempre que nós caímos no egoísmo, também, lógico. Bom, de alguma forma é contra os valores do Evangelho. Explica David, da PUC. Foi aí, em 1517, Lutero foi perseguido, hein? Sofreu muito. Começa a reforma protestante. Os protestantes acreditam em céu e inferno, e o destino dependerá não só do que é feito na terra, mas também
da força da fé e do amor de Deus. Com conforto, a religião prega a esperança de uma vida ao lado de Cristo após a morte. E eu perguntei, inclusive, para uma amiga minha para confirmar, falei, é isso mesmo. Ela, não dá para generalizar, não conheço todos os meios evangélicos, todos, mas prega a esperança de uma vida ao lado de Cristo após a morte. Sendo assim, todos se encontrarão um dia. E o inferno será ocupado por aqueles que não acreditam em Deus. Ponto. Portanto, os protestantes não acreditam na existência do purgatório. Porque tem sentido, eles acreditam que a santidade deve ser buscada na vida. Esse progresso em direção a Jesus tem que ser buscado na vida, não podendo o homem ter o seu destino mudado após a morte. Não tem sentido. E o que acontece após a morte no islamismo? A gente sabe que a Europa está sendo dominada pelos muçulmanos, porque eles têm 8 filhos, e o cristão e outras religiões têm no máximo 1 ou 2 filhos. Então, tanto é que tem hoje, na Alemanha, Inglaterra e França, tem 2 tribunais. Tem o Tribunal Islâmico, que é separado, olha que absurdo, e o Tribunal Inglês. Isso está virando uma confusão na Europa. Europa que se cuide, hein? Meu Deus. E eles acreditam, os muçulmanos, isso aqui é um detalhe à parte, hein? Dá para imaginar, hein? Portanto, a Europa está praticamente já dominada por muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que a vida nesse mundo é temporária, até aí tudo bem, e que a verdadeira vida começa após a morte. Essa crença motiva eles a viverem de acordo com os ensinamentos do Islã e a prestarem contas de suas ações perante a Deus no dia do juízo. Eu vou usar o termo juízo final porque eles não usam, dia do juízo. E um grupo que não terá que esperar até o último dia para entrar no inferno são os inimigos do Islã, que estão condenados ao inferno imediatamente após a morte. Eles batem muito nessa tecla. E, segundo eles, o paraíso é um jardim à sombra com muitas plantas, refrescado por água corrente, onde os afortunados podem descansar. Que interessante, hein? Já os mormons acreditam que a morte não é o fim, mas um passo adiante no plano celestial. A religião diz que, ao morrer, o espírito seguirá aprendendo os ensinamentos de Deus, para assim ele progredir e encontrar seus entes queridos no reino celeste. E são os mormons, extremamente disciplinados, surgiram lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos. E aí surge o Espiritismo, segundo Allan Kardec, como a terceira revelação. Vamos relembrar. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos importantíssimos. Moisés trouxe a missão da justiça, que até hoje não é cumprida plenamente no planeta Terra, mas ele trouxe. O Evangelho, que aí é através de Jesus, que é o Novo Testamento, a revelação do amor. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Portanto, a terceira revelação do Espiritismo está trazendo a verdade também em doses homeopáticas. Nós não estamos preparados para toda a verdade. Eu tive o privilégio de conversar, já comentei isso num dos estudos, com Dom Cândido Padim. Ele foi um monge beneditino brasileiro, bispo. Ele foi bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e bispo diocesano de Lorena e Bauru, aqui de Bauru. Ele nasceu no dia 5 de setembro, eu guardei esse detalhe, em setembro de 1915, porque ele foi, na última vida dele, virginiano. Portanto, ele gostava das coisas corretas, um perfeccionista, podemos dizer assim. E ele me revelou, eu tive esse privilégio, sinceramente, devido ao trabalho que eu tinha na época, né? Ele revelou, falou, olha, não falou kardecismo, o espiritismo, segundo Allan Kardec, está no tomo 1 e no tomo 2, lá do Vaticano, mas somente os cardeais acessam. E ele virou para mim e falou, olha, o mineiro está certo. Eu falei, mineiro? O Chico Xavier. Isso veio do Dom Cândido Padim, da igreja. Legal, né? Na época eu falei, caramba.
Bom, mas está lá Kardec, que ele deixa bem claro, após o falecimento dos órgãos, corpo material, a alma encarnada se desliga do corpo, deixando para trás, junto de todo o sofrimento. Todo o sofrimento que nós tivemos nesse mundo fica tudo para trás. Estou lembrando de Tiradentes, que ele continua na luta pela pátria do Evangelho. Tiradentes, que fantástico, eu sou fã dele, conversa muito com Ismael, governador da terra, você vê que ele continua, eu não sei hoje onde está Tiradentes, mas se você estudar em Pátria do Evangelho, Brasil, Pátria do Evangelho, está lá, que ele desencarna, né, morreu enforcado, no caso do imposto que Portugal exigia do Brasil, e é admirável, eu admiro Tiradentes. Mas voltando para cá, estou aqui destacando personalidades que se posicionaram no Brasil com muita coragem. Esses são os verdadeiros homens. E com certeza, olha, tem acesso direto com Ismael, governador da terra, que tem. Ismael tem acesso direto com Jesus. Né? Leiam, vale a pena. E o que os espíritos acreditam após a morte, eu não preciso falar, porque é chover uma olhada, a morte é apenas uma passagem. E você lê lá no livro, você vê que Tiradentes continua protegendo, labutando pela pátria do Evangelho, que é bastante bombardeada. E tem gente que não enxerga isso, é interessante. Mas presta atenção nos detalhes. Não podemos perder essa capacidade de diferenciar o bem e o mal na pátria do Evangelho. Os praticantes acreditam que os seres humanos são espíritos, praticando espiritismo, são espíritos reencarnados na Terra em busca de constante evolução. É nós. Bom, portanto, eu não vou chover no molhado em cima da visão espírita. Por outro lado, os homens que escondem a candeia, a lamparina, lembra a lâmpada do Aladim, meio parecidinha, esconde a candeia lá debaixo do alqueire, esse vasilhame, utilizam técnicas, os homens que estão aqui encarnados, técnicas que exigem muita atenção de todos para não serem enganados. Nós estamos falando aqui de pessoas que escondem. Graças à mídia social, nós estamos tendo uma evolução, na verdade, fora do comum. Eu fui pesquisar e eu captei um texto de Lunara Duarte, de 2016, as 10 estratégias de manipulação da mídia. Na época não tinha essa mídia que nós temos hoje na internet, era mídia, os jornais. E ela fez um estudo muito interessante. Quem quiser acessar, tá, vou repetir, Lunara Duarte, de 6 de outubro de 2016. As 10 estratégias de manipulação mediática. Eu vou comentar por cima. É praticamente unânime o fato de que a imprensa, isso não é só no Brasil, o mundo todo, utiliza vários mecanismos a fim, com o objetivo de manipular a opinião pública. Olha só. O mal está aí, gente. Vocês acham que o mal se aposentou? Não. Está lá 24 horas. Eu estava lendo na Bíblia, você vê, são termos militares, em guerra, interessante. Nós estamos numa guerra, gente, acorda, acorda. Em razão disso, ela comenta, o francês Sylvain Pinsit, ele elaborou uma lista com 10 principais estratégias de manipulação das massas. Ela pega esse estudo e joga, e são, enfim, e eu vou trazer algumas aqui por causa do nosso tempo. A primeira, que eu tenho certeza que uma boa parte de nós estamos caindo nela, a estratégia da distração. O objetivo é desviar a atenção do povo perante os problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites, você entende? Políticas e econômicas. Tem uma turminha lá que se reúne aí, eu não vou entrar em detalhes, né? Tudo isso através de uma avalanche de distrações contínuas. Lá, aquela região lá na Califórnia, do Vale do Silício, recebe muito dinheiro para gerar mídias, enfim, informações que não agregam valor. Essa estratégia é essencial para fazer com que o público não se interesse por conhecimentos como ciência, economia, psicologia. Então aí são massa de manobras. Não se interessam por estudos mais ricos, nós viemos aqui para aprender. Nós temos aí documentários e as pessoas ficam ali vendo aquelas, vendo a vidinha, a vida de artistas. O que agrega de valor? Bom, tem gente que
Fica perdendo tempo, desperdiçando tempo, que é a essência da vida, a substância da vida. E poderia estar se aprofundando. Né? Então, é primordial por esse pessoal manter a população ocupada, sem tempo para refletir. Eles usam o termo manada. Olha que absurdo, hein? Mentalidade manada. E a maior parte da população. Jovens da Alemanha, em todo lugar. E aí, a segunda estratégia, criar problemas e depois oferecer soluções. Eu vou ler bem rapidinho. Então, cria-se um problema. Lá no Oriente Médio é muito comum. Cria um problema, depois vem com solução e ganha todo o mérito. Cria, é incrível. O tempo é bem curto, mas olha, a estratégia da gradualidade vai tudo em doses homeopáticas, porque se joga num pacote assusta. Então vai bem devagarinho fazendo a cabeça de grupos, professores, imprensa, e de repente o povo, ele vai, é como, eu estou aqui querendo, é que o tempo é bastante curto, eu estou lembrando da teoria do sapo fervido. Se você pegar a água da lagoa, colocar dentro de um caldeirão, pôr um sapo lá dentro, e aquecendo bem devagarinho o caldeirão, e vai aquecendo constantemente. O sapo que poderia pular fora, ele não percebe e morre queimado. É uma coisa. Tem estudiosos aí que tentam entender isso, mas é teoria. Olha, eu nunca pesquisei isso, mas é uma teoria do sapo fervido. Então, muita gente é fervido. É uma estratégia manjada, utilizada lá por aquele irmãozinho lá da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Enfim, líderes aí, Stalin, essa turminha toda aí, e outros aqui do Brasil também, usam isso já num planejamento de 30, 40 anos. E aí tem a estratégia também do diferir, é chamado dessa forma. É uma outra forma de uma decisão impopular ser aceita, apresentá-la como algo doloroso e necessário, visando obter uma aceitação pública para uma aplicação futura. Então, vai preparando e vai empurrando com a barriga. Também dirigir-se ao público como se fossem crianças. A maioria das publicidades dirigidas a esse público utiliza argumentos, personagem, entonação notavelmente infantis e muitas vezes próximo à debilidade, como se o espectador tivesse pouca idade. Por quê? Se alguém dirige uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão dessa sugestão, ela tenderá com certa probabilidade uma resposta ou uma reação também desprovida de um sentido crítico, não para, responde como se tivesse 12 anos de idade. Eu falei, caramba, né? Esse francês pesquisou, essa moça trouxe esse estudo. Portanto, eu vou parar aqui, que o tempo é curto, mas, em suma, o mais importante de todos é manter o público na ignorância e na mediocridade. Vocês vão falar, você está levando o lado político. Não, lado religioso. A conversa toda nossa até agora, eu não falei nem Adão e Eva, não falei na Arca de Noé, que é uma história mais infantil do que essa. Adão e Eva, você quer algo mais infantil? Vocês estão me entendendo, né? Isso vai para todas as áreas. Enfim, eu vou parar por aqui, mas vale a pena quem tiver interesse pesquisar um pouquinho mais. Né? E o que mais me chamou a atenção, eles investem pesadamente, não divulgam isso, tem grupos fechados, aí, enfim. Eles conhecem hoje o indivíduo mais do que os indivíduos se conhecem a si mesmos. No decorrer desses últimos 50 anos, os avanços nesta área têm gerado aí uma crescente brecha entre o conhecimento do público e aqueles possuídos dessa... Eu falo possuído desse conhecimento das elites dominantes, que não percebem. Eu acho que eles até brincam, olha, 80% da população da Terra são sapos perdidos. Se vocês tiverem dúvida, alguém puder, vai visitar a Califórnia, Estados Unidos, país de primeiro mundo. Eu não acredito que fizeram isso com a Califórnia. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós não podemos desprezar isso. Allan Kardec bate nessa tecla,
que em qualquer dúvida que tiver, que não está no kardecismo, que é restrito ali, tá? Tem uma restrição, busque na ciência. Então, olha, portanto, sempre nós fomos manipulados, sempre teremos, enquanto estivermos aqui na prova e expiação. Sabiamente, Allan Kardec, em um de seus manuscritos, deixou bem claro isso. Bem claro. E ele não caiu nessas, não, porque ele recebia informações de todos os lados, mas ele filtrava. Tanto é que colocaram um excelente pesquisador, extremamente disciplinado, que tinha que ser europeu. O europeu é muito mais disciplinado que o brasileiro. O brasileiro, você combina algo, tem que ficar ali cobrando, cobrando. Você sabe como que é, né? Latino, você espera o quê? Já ali, olha, você vê que o Allan Kardec estava na Suíça, então não tinha influência latina. Estudou com Pestalozzi. Se ele tivesse estudado ali, ficado na França, que tem uma forte influência latina, na Itália, Portugal, talvez nós não teríamos essas obras de Allan Kardec maravilhosas. Mas Jesus diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Nós temos que buscar a verdade. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. Portanto, está bem claro no texto, bem lido no início. Portanto, e ele comenta, olha, conforme a gente for progredindo, em mundos mais adiantados, quando a gente estiver mais purificado, com a graça de Deus, nós tiraremos muitas dúvidas. Eu não tenho dúvida que é uma dúvida que eu carrego ao sair daqui. Se um dia eu chegar nesse mundo, lógico, Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Nós vamos chegar nesses mundos mais evoluídos. Eu quero perguntar como que eles mobilizaram no Egito pedras para construir a pirâmide, pedras de 200 toneladas. Como? O que tinha aqui no universo antes de ter o espaço? O que era aqui? Como eles colocam a Terra a 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol? Como que foi feito isso? Eu quero saber. Eu quero saber. Nenhum cientista consegue responder aqui, nós não temos inteligência para tal. Bom, e Jesus naquela época não tinha nem como trazer uma visão científica. Por isso, pouquíssimos, inclusive, compreenderam ali, mesmo as parábolas. O que ficou mesmo para todos foram os exemplos de humildade e caridade. Você vê que se a gente pegar firme apenas humildade e caridade, nós já seríamos bem-sucedidos. Tá? Eu até me preocupo, falo, será que com todos esses estudos nós não estamos complicando a vida do espírita? Talvez não, talvez sim. Agora, por que não focar apenas em humildade e caridade? Que é os exemplos que ficou claro, está claro no texto. Na verdade, ficou claro. Não tem como você não entender. Eu não entendi. Lógico que você entendeu. Então, ficou bem claro. E ele fala para conquistar o reino dos céus. Peraí, esse reino dos céus não está aqui. Então, realmente existe essa vida em outro lugar. Para conquistar, então basta seguir o caminho, a verdade e a vida, que não é tão simples. Mas eu digo aqui, eu tenho pensado muito nisso. Né? Fico estudando bastante e, de repente, eu só quero me esforçar para se tornar mais humilde e mais caridoso. Não é verdade? Então, olha, o texto é muito rico, o tempo já está estourando. Eu só queria trazer aqui, bem rapidamente, só vou citar alguns emissários que Jesus mandou, vindo de Capela, que não esconderam a luz embaixo do alqueire. Quem são eles, hein? Bem rapidamente, Sócrates, fantástico. Tá? Aqui falar dele, o tempo agora está bem restrito, mas só dele falar, só sei que nada sei, esse reconhecimento da sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o perfil de Sócrates, 500 anos aproximadamente antes de Cristo, e um questionador fantástico. Nós temos que estudar mais Sócrates. Jesus o enviou já preparando para o cristianismo. Buda, que significa em sânscrito iluminado, na Índia,
Eu vou pegar aqui, eu não vou entrar em detalhe, vale a pena vocês darem um Google, né? Pegar todo o histórico dele, de meditação, ele abandona toda aquela riqueza, e ele fala a verdade do sofrimento. Ele fala as 4 verdades. O sofrimento, só vou falar 3, para deixar vocês aí para pesquisar. O sofrimento é uma parte inescapável da vida. Não tem como você fugir. Nós espíritas sabemos que o sofrimento são mecanismos inteligentes para a gente evoluir. Mas eu não vou mergulhar aqui em altas discussões. E está lá, a verdade da causa do sofrimento. A origem do sofrimento está em nossa mente. Está aqui, nos apegos e desejos que temos na vida. Lembra que nós comentamos um dos estudos que liberdade não é você ter o que você deseja. Eu quero ter isto, eu quero ter aquilo. Não. É você ter controle dos seus desejos. Buda foi um emissário que foi lá para a Índia preparar para o cristianismo. Os indianos vieram de capela. Na verdade, eu vou parar aqui sobre Buda, que daria uma conversa danada, né? E tem uma lei, eu sou muito fã do Buda, quando ele fala, você imagina, hein? Naquela época, ele dizia, a lei da mente é implacável. O que você pensa, olha a gestão do pensamento, você cria. O que você sente, aí o coração, você atrai. O que você acredita, que tem fé, acredita, torna-se realidade. Estamos no século XXI, não conseguimos copiar isso do nosso amigo Buda. Então, olha, eu ia falar no Lao Tse, mas o tempo está estourando, mas fica aí para pesquisar, dá um Google. Dá um Google, né? Mas eu só quero falar no Confúcio. Eu vou pegar uma frase, eu estou voltando aqui, o Confúcio também contribuiu na China, e ele deixa lá 5 virtudes. Só vou trazer uma contribuição, vale a pena a gente mergulhar um dia para falar nesses personagens que vieram da constelação de Capela preparar o cristianismo. Olha o que ele fala, as 5 virtudes de Confúcio. Confúcio. Eu punha um N a mais há muito tempo, eu estou procurando corrigir. Confúcio. Durante anos eu falei erroneamente Confúcio. Punha um N a mais. Mas, enfim, olha o que ele fala. Primeira virtude, a humanidade, portanto, aqui trabalhar a humanidade, bondade, compreensão e o amor pelos outros. Segunda virtude, a justiça temperada pelo amor. Tem um juiz americano que o cara é espetacular no senhor de idade. Puxa vida. Ele, além de seguir a Constituição, ele coloca amor. De vez em quando eu vejo nas mídias, não vou lembrar o nome dele, vale a pena pesquisar, juiz americano que dá um show de bola de amor, fraternidade, enfim, fantástico. Eu adoro, quando ele surge, eu precisaria pesquisar um pouquinho mais. Terceira virtude, de Confúcio, regras adequadas de conduta, de polidez e de cerimoniais. Quarta virtude, autoconsciência da vontade do céu e sabedoria. E a quinta, sinceridade desinteressada. Isso há muito tempo antes de Cristo vieram preparando. E aí eu deixo essa pergunta. E nós? Nós estamos escondendo a nossa luz embaixo lá do alqueire? O pouco que a gente tem aprendido aqui na teoria, nós temos disseminado que essa expectativa de Cristo, nós somos irmãos de Cristo e Cristo conta conosco. Estamos escondendo? Nós temos algumas verdades, irmãos, hoje, e tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Eu fui convocado por um grupo de evangélicos para debater o cristianismo. Não sei o que eles descobriram em mim, não sei se viram algum vídeo. Eu estou numa expectativa danada, e eles querem conversar comigo, já marcamos uma reunião. Vamos ver o que vai dar, não sei. Tá, mas eu estou achando muito interessante. Eu falei, olha, eu estou indo para aprender, eu estou sempre aprendendo. São estudiosos que sabem de cabeça versículo, eu estou achando muito interessante. E ali vai ser uma forma do pouquinho de luz que a gente tem dentro do Espiritismo de contribuir, acredito eu, ou não, mas vamos ver. Vai ficar plantado sementes, tanto do lado deles para comigo,
e da nossa parte espírita para com eles. Vamos ver o que vai dar isso. Né? Eles são pesquisadores, já mergulharam, possivelmente já analisaram alguns estudos nossos, mas a gente vê que o mundo ele está, de alguma forma, buscando informações. E são jovens, hein? Eu achei muito legal a busca deles. Bom, mas fica aí. E nós? Dentro de casa, na escola, na rua, estamos levando a luz do cristianismo ou está escondidinha? Não, não vou me intrometer, não. Vai gerar aí descontentamento. O que vão pensar a meu respeito? Eu quero estar bem com todo mundo. Eu quero que todo mundo me ame. Ah, Jesus só pediu para a gente amar o próximo. Não pediu para a gente ser amado. Inclusive, nessa reunião eu estou indo, não é para ser amado, não, mas eu quero amar eles. Então, é um exercício na prática dessa conversa toda que a gente aqui na teoria é um conforto danado, né? Quero ver na prática. Então, olha, fica esse recado. Eu desejo que nesta semana saia propagando. Quando você pede, eles mandam oportunidades. Pensem nisso. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana com Cristo no coração. Que assim seja. Vamos então dar continuidade, trazendo as palavras, mensagem do Dr. Deolindo através do André. André, por favor. E vamos, nesse momento, nos entregarmos a Deus. E assim solicito a todos que interiormente se coloquem em oração. Oração simples, a oração fervorosa. Deixando com que assim a fé se fortaleça dentro de ti. Para que possamos acender a nossa candeia de muita luz. Luz essa que estará a envolver nosso corpo físico, proporcionando o equilíbrio das moléculas, das células, restabelecendo a saúde que tão necessária se é para que o ser caminhe sempre fortalecido na sua trajetória, sem se prostrar em reclamações, em desânimos e em tristezas, mas sim caminhando, caminhando, caminhando sempre para frente, na busca do despertar do conhecimento, que possamos irmos nos preparando e nos capacitando a cada dia para estarmos aptos a recebermos de Deus esclarecimentos novos e maiores daquilo que nós já conhecemos, para que possamos vislumbrar a vida, tanto material quanto a espiritual, de uma forma diferente. E sabendo como se posicionar diariamente mediante os desafios que a vida impõe, mediante os desafios que nós mesmos criamos perante a busca que temos pelo nosso bem-estar. Desafios que também nos foram dados mediante a nossa condição intelecto, moral e social,
onde muitas responsabilidades temos, para assim podermos nos fortalecermos e colaborar também para que o próximo venha a se despertar e a se fortalecer, para que estejamos aptos, então, a recebermos de Deus novos ensinamentos, da qual ainda não tínhamos nós o devido conhecimento, porque assim Deus vai revelando a cada um de nós compromissos, mas também benefícios. E assim se fazem necessários para o progresso do ser, para o progresso do planeta, do qual assim nós nos encontramos. E digo claramente de que o amor é a base de tudo, porque ali nos restabelecemos mediante fluidos curadores, mas também mediante um aprendizado simples, mas profícuo, porque sempre proporciona êxito em nossa caminhada, principalmente de relacionamento com a sociedade, com a família, com o ente querido, da qual tanto assim amamos, e também perante aqueles nas quais desabores nos trouxeram, muitas das vezes nos colocamos com a palavra de inimigo. O amor é o diferencial de tudo. Aonde tende ele por necessidade a se completar, quando buscamos através das literaturas o aprendizado do verdadeiro princípio do cristianismo, através de Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Então, que essa luz divina está a envolver a todos neste momento, que aí se encontram em orações. Mesmo aqueles que dificuldades têm, às vezes, em orar, mas a luz se fará presente. E podemos nós pedirmos ao Pai neste momento, essa mesma luz que está a nos envolver possa se dividir, se propagar pelos quatro cantos deste planeta, levando, através do amor, benefícios aos enfermos, aos desequilibrados, aos estropiados, aos doentes do espírito, da alma, aos doentes do corpo, da mente. Quantos necessitam? E estamos, Pai amado, assim a Ti, nesse momento, nos entregarmos como instrumentos nossos, para que irradiemos a nossa luz e vós as transformai em cura a milhares e milhares de necessidades. Que
possamos sermos geradores de energias pacificadoras em nossos lares, em nosso local de trabalho, em nossa casa religiosa, seja onde for que nós estivermos. Nos coloquemos sempre com a verdadeira simplicidade, fazendo com que o amor por ti, Pai, fale mais alto. E coloquemos em nossos corações a tua verdade e possamos dividir isso para aqueles que até nós chegam implorando uma migalha do seu amor, que é apenas uma migalha que podemos assim doar nesse mundo. Essa migalha já se torna algo maravilhoso, porque aquele ser nenhuma migalha tinha para se alimentar do seu amor por estar com o coração e com a mente fechada nas suas tristezas, nos seus incômodos materiais, morais e espirituais. Então, assim, Pai, como instrumentos do amor e da caridade, nós nos colocamos. E, ao mesmo tempo, também como recebedores de tua luz e de teu amor, também nos colocamos, porque tudo se completa entre o dar e o receber. E temos nós a certeza que vós está a nos oferecer muito mais do que nós temos a lhe oferecer, mas devido à condição que nós ainda nos encontramos. Mas com essa disposição da prática do bem, com certeza estaremos a progredir, a nos alimentar desses fluidos e assim poder dar muito mais do que estamos dando até então. Porque esta é a lei do amor, a lei do progresso, a lei do auxílio para com o próximo necessitado. E que esses fluidos balsâmicos, esses nossos irmãos da luz, ordenado por Bezerra, estão a distribuir neste momento. Envolva a todos, envolva os seus lares, os seus entes queridos. Se propague para hospitais, para orfanatos, creches, manicômios, presídios, um cubículo que seja, Pai, onde esteja um irmão nosso necessitado. Que possamos, assim, lhe oferecer todos esses fluidos que se transformam em bálsamo, esclarecimento e cura a todos esses, Pai. Para que sintam nesse momento um despertar diferente ao bater dos vossos corações. O despertar da luz e da esperança, que tão necessário se faz para que o ser se complete de uma forma positiva na sua caminhada de aprendizado da qual assim se encontra. Então, todos acendam a sua candeia e façam com que ela esteja cada vez mais iluminada por estar a jogar ali dentro fagulhas ou pílulas de aprendizado e de ensinamentos divinos. Estará sempre a nos fortalecer e, ao mesmo tempo, a iluminar o caminho de muitos que têm oportunidade
de nos acompanhar. E assim, Pai, a Ti agradecemos por esses momentos. E que essa paz do nosso divino e amado Mestre, de Deus nosso Pai, de Bezerra nosso coordenador, assim reine sobre o coração de todos vocês. Que assim seja, obrigado. Palavras que nos confortam e que nos traz paz interior muito grande. Vamos então agradecer a Jesus por este momento que tivemos, pela luz divina que nos ilumina, que nos fortalece. Pedir a Jesus, nosso querido Mestre, que ajude os nossos irmãos em dificuldades a superar as enfermidades, os desequilíbrios, que possam, através das águas que estão ao lado, sejam depositados os remédios para o nosso fortalecimento e nossa cura. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E agradecimento, Jesus, as suas palavras que nos trouxeram hoje de orientação, de carinho, nós vamos nos dirigir à prece de Cáritas em agradecimento a todo o material que nos foi dado hoje para nosso aprendizado, nossa evolução, que essa luz permaneça conosco toda semana. E para que a gente possa realizar este agradecimento com a prece de Cáritas, convido a Priscila para fazer para nós. Eu gostaria que todos vocês abrissem os vossos corações e sentissem essa oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Que assim seja. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Gratidão a Jesus por tudo que nos deu nesta noite. Que todos possam se recolher agora com as suas águas para que a espiritualidade, que a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes possa concluir o atendimento a cada um de vocês e trazer o conforto que cada um necessita e cada um precisa. Que Jesus nos abençoe e ilumine a toda esta equipe maravilhosa, Dr. Bezerra Menezes. Uma boa noite a todos. Tenham todos um bom descanso.